E aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural de hoje está aqui na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, acompanhando o 15º Encontro de Culturas. O programa então vai trazer muita arte, muita dança, muita tradição, muitas histórias. Vamos começar? E aqui ainda dentro da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, nós vamos conversar com o Edson Quilombola, que não tira também o Quilombola do nome. Também não. É? Não, muito orgulho da origem? Muito orgulho da origem. E como é que é a sua história como Quilombola? Como Quilombola? Eu vou contar só uma breve como nós chegamos até aqui, ao século XXI, né, sendo Quilombola. Né? Minha família vem de uma família tradicional de Minas Gerais, chamada descendente de Ambrósio. De lá para cá, meus avós passaram por um período da escravidão, o Brasil colonial teve aquelas importações de negros, né? Então minha família foi chegada à cidade de Poços, Goiás. Lá meu bisavô ficou até os seus 103 anos de idade. De lá mudamos para Anápolis, né? Fui situado em Anápolis, ficamos ainda também lá, minha avó ficou até os seus 50 anos, mais meu avô. A minha avó hoje está com 100 anos de idade e meu avô está falecido com 115. Hoje nós precisamos que mais políticas públicas afirmativas nas questões raciais, em questões das leis que já estão no estatuto ser cumpridas, né? Então hoje assim é mais uma oportunidade, né, para nós, mais uma oportunidade de ver esse povo que já passou por tanto sofrimento, ter uma oportunidade, o meu povo, né, dizendo do meu povo, passar por tanto sofrimento como a gente tem passado durante esses anos. E como é que é essa situação de políticas públicas hoje no Brasil? Cara, acontece leves, assim, tá acontecendo devagar. Alguns passos, alguns avanços não vou dizer que deram-se alguns avanços. Mas a gente, precisa de mais, nós precisamos de mais, esse avanço mais expressivo, assim eu dizendo, eu acho. Eu achei interessante uma coisa que você falou, que não é reconhecimento, né? Reparo, né? O que isso significa? Olha, o reparo, eu acho que é o momento que você tem que ver cada dia. É um espelho quebrado. Você nunca vai conseguir emendar ele, mas reparar os erros que cometeram com nossos antepassados. Né? Que não só como os quilombolas, que eu sou de um período urbano, que sofremos nos guetos e nas favelas, mas dentro das comunidades que já ainda estão aqui, ainda nas comunidades que dizem sitiadas, né? Jorge Antônio dos Santos. O mestre Jorge Antônio, ele que é o mestre de baterias do reinado, do Império, não é isso? Na verdade, a gente é considerado mestre, né, pela nossa comunidade dos Arturos, perante várias tradições que a comunidade preserva. Aqui nós estamos representando o Congado, onde nós fizemos uma apresentação com um pequeno grupo de Congado e agora vamos continuar durante a semana fornecendo a oficina de construção de tambores para Congado. Então vamos fazer o seguinte, mestre Jorge, vamos falar por partes. Vamos começar pelo Congado. O que é o Congado? Pois é, o Congado nada mais é do que uma cultura afro-brasileira, aonde os negros, né, que participam dessa manifestação, que é realizada através dos sons dos tambores, tem na sua musicalidade músicas que falam sobre a vida, o histórico do negro afrodescendente.
Meu nome é Natalina, eu tenho 66 anos, moro na comunidade Calunga Vondiaba, mas não gosto que me chama de Natalina, gosto que me chama da Índia. E nasci lá nessa comunidade, nasci na comunidade Calunga e vivo lá até hoje. E aí, às vezes, passando por muitas coisas, mas vivo feliz. Era uma vida que pouca gente andava. Quem tinha mais costume para andar assim para a cidade, mas era no lombo do burro. Eu falo assim, eu não tinha costume, mas tinha mais, porque na época era muito difícil uma pessoa conhecer Cavalcante, Formosa, Alto Paraíso, Tocantins. E meu pai, carregava a boiada dos chefes lá, dos rei caça, e meu pai andava muito comigo na garupa dos burros, por esse mundo aí, tocando berrante. Então, eu já cresci lá, que não tinha saída, mas eu tinha um pouco de conhecimento, só não de estudo. Mas de conhecer outras pessoas eu tinha costume. Mas mesmo assim eu nasci e criei lá, não tinha grande costume, mas o meu conhecimento, esse pouco que eu sei de conversar hoje, já nasceu dentro de mim, porque nós lá primeiro, a gente vivia lá nesse recanto, não tinha saída. A gente quando via alguém de fora chegar, era o terror do mundo, né? Se fosse um negro, a gente ainda se alegrava. Se fosse branco, era doença quando a gente via. Aí escondia, a gente tinha medo de pessoas brancas que chegavam. Mas sempre eu, não sei por que eu nasci com esse dó, que muitas vezes eu vi minha mãe esconder de alguém, dar bom dia na casa e ela não atender. E eu saía. Era uma menina e saía e perguntava da onde era a pessoa, para onde ia. Se perguntasse o nome de meu pai, eu gostava de falar. Meu pai não está aqui, meu pai viajou e não gosta também, ó, esse eu gostava de falar. Não gosta que as pessoas ficam muito aproximando de nós. E eu falava. Mas era uma vida que a gente vivia mais do que trabalhava lá na roça. A gente não tinha muita compra de coisa, só a mercadoria. Assim, pano, essas coisas, sal, mas as outras coisas era tudo da roça. Que nós, e a gente criava uma coisa, produzia tudo de lá. Ser Calunga é bom porque a gente tem um foco muito, eu quero dizer assim, muito bom, muito especial, assim, de gente trabalhador, de gente que luta, de gente que vive, assim, lutando para sobreviver. E eu não falo de eu ser Calunga, não tenho uma pequena... Para mim é ótimo eu ser Calunga, porque sempre a nossa família foi trabalhadeira, foi luta. O importante é que a gente sofria lá isolado, mas não passava fome, tinha força para trabalhar. Eu acho que é isso que é o importante de Calunga, que ele é forte, tem espírito para trabalhar, para lutar, para viver. Que eu, no meu caso, se eu fosse ver o meu problema que está acontecendo comigo, estaria eu aqui chorando, mas não. Eu choro um minuto, depois eu estou sorrindo, vou conversar com vocês, vou sorrir. Eu entrego meus problemas na mão de Deus e vou sorrir. Isso que eu acho importante do Calunga, que ele é forte. O Enredo Cultural vai para um rápido intervalo e na volta tem mais encontro de culturas aqui na TV UFG. Meu nome é Lucilene dos Santos Rosa.
Atualmente trabalho na Secretaria Cidadã do Estado de Goiás, na Superintendência Executiva da Mulher e da Igualdade Racial. Estou participando do encontro, do terceiro encontro estadual quilombola, como parceira, né, na parte de mobilização dos quilombolas e também no apoio dos translados de algumas comunidades, principalmente do entorno de Goiânia, que algumas dessas lideranças vieram pela primeira vez, né? Então nós que fizemos essa articulação para a garantia dessa participação desses quilombolas aqui no Encontro de Culturas Tradicionais. O principal objetivo é a troca de experiência, não só das comunidades tradicionais, mas no sentido de viabilizar as políticas públicas para as suas comunidades, visto que cada uma comunidade tem sua especificidade. Até dentro do território Calunga, sendo 3 municípios, cada município tem uma realidade. Imagine as outras 30 comunidades do município do estado de Goiás certificada, sendo que cada uma tem um modo próprio de vida. Por exemplo, tem as quilombolas urbanas, comunidades urbanas, e tem as rurais. Mesmo as rurais não são iguais às comunidades rurais do Calunga. E aí eu falo na questão do acesso, desde acesso à infraestrutura básica, que às vezes elas têm estrada melhor, tem uma estrada asfaltada, outra já não tem. O Calunga às vezes não tem nem estrada, né? E até a própria construção, algumas têm energia, tem casa de alvenaria, outras já não têm. Então aqui é um momento deles se conhecerem, por mais que tenham o mesmo, como diz, o mesmo título de descendente de negros que foram escravizados, como os quilombola, mas cada um tem uma realidade atual hoje de vivência e suas carências. Eu sou até suspeita para falar, por ser quilombola Calunga, mas eu acho que é a essência mesmo, o modo de vida deles, né, da nossa comunidade, e talvez assim, eu brinco que talvez o esquecimento, o tempo que eles estiveram isolados, talvez preservar uma cultura muito genuína, né? Que não que a gente não queira ter acesso à modernidade, à globalização, mas que a falta um pouco dessa modernidade, dessa globalização, permitiu que mantesse um modo de vida bem diferenciado, único, né? E que mesmo com a globalização em alguma das comunidades, acesso à modernidade, não está se perdendo. Porque tem muita gente que acha assim, se for ter energia no Calunga, se for ter estrada, a comunidade Calunga vai perder aquela essência. Eu não acredito que perca não, porque vai depender de nós mesmos. Se a gente entender o que é importante para nós, para os mais velhos, nossos costumes, os nossos respeitos, vai continuar. Né? Então, quando você vai em uma outra comunidade, quilombola, quando você fala por que o Calunga é especial, uma por causa do território, que é 257 mil hectares, né, de terra, onde as pessoas aprenderam a plantar e colher para a própria subsistência, para viver, ir vivendo só daquilo ali, inovando. A gente está andando aqui nas ruas de São Jorge e chega em frente à Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, que é um espaço cultural destinado a apresentações artísticas, que é o foco do Encontro de Culturas, mostrar a diversidade cultural das etnias, né? Não só da região, mas também as brasileiras. E aqui a gente encontra então uma procissão feita pelos Calungas, que é o Império, que pra gente é um pouquinho similar à Folia do Divino Espírito Santo. Meu nome é José Moreira dos Santos, moro na comunidade Calunga, no Quilombo Calunga Vão de Almas. E o que está acontecendo aqui, Sr. José? Aqui é o Império do Divino, que a gente apresenta na comunidade Calunga, aí a gente saúda a comunidade Calunga para mostrar para outras comunidades, que é aqui no São Jorge, que pouca gente conhecia o Império, né? A gente está trabalhando com a cultura para mostrar mais do que a gente sabe. E o que é esse Império, Sr. José? Esse Império significa uma festa que a gente fez do patrimônio histórico das comunidades, que a gente morou, conheceu essa religião nossa antiga. Essa tradição velha dos antigos. Muito antiga. Como é que é a tradição? Essa tradição velha dos antigos, porque quando nós nasceu já existia. E Deus vai mandar chamar nós e nós vamos ter que deixar essa tradição. Que nós, quando era pequeno, já viu isso aí. Qual é o nome do senhor? Domingos da Cunha Fernandes. Seu Domingos, o senhor participa do Império há quantos anos? Eu participo desse Império desde de criança. Desde criancinha? Desde de criança. Acompanhando Esse aqui pai? mesmo não, mas do Senhor da Badia desde de criança. Acompanhando o pai?
Punha o pai, mas a mãe. Bom, o mestre Jorge, ele veio de Contagem, lá de Minas Gerais, porque aqui está acontecendo um encontro quilombola, um encontro de culturas, então Isso. é esse intercâmbio cultural das pessoas, né, que estão participando de diversas etnias. E ele veio para cá e, além de, né, ser o mestre do congado, do reinado, da bateria, veio para cá oferecer também uma oficina, não está pronto ainda, mas está aqui atrás de mim, que é a oficina de tambores, né? Exatamente. E o tambor, mestre? Como é que é essa sua relação com a percussão? Pois é, cara, o tambor é tudo. É isso. O tambor é tudo. Nós consideramos que o tambor ele tem uma importância muito grande nas nossas manifestações tradicionais, porque é através do som dos tambores que nós nos expressamos, os nossos sentimentos, a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa fé no sagrado. O tambor para nós, ainda em África, né, além de ter todas essas representações, era também um instrumento de comunicação, né, que durante um certo tempo ainda continuou aqui no país. Mas perante o processo da escravidão, e aí a transformação pela imposição, né, dos europeus aos negros que, né, eles escravizaram, durou pouco tempo, né, essa questão da comunicação, essa identificação do tambor, mas a gente procura manter o máximo possível, tradicionalmente, essa rica cultura ao som dos tambores. E o tambor é tudo, porque sem o tambor não teria o mesmo significado. Não teríamos som, não teríamos ritmos e não teríamos esse sentimento que vem ao som dos tambores. O Enredo Cultural vai para o seu último intervalo e na volta tem mais encontro de culturas. A TV UFG está aqui na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. Eu sou a coordenadora do Pipoesia e o projeto surgiu da minha primeira experiência no CEPAI. Quando eu entrei no CEPAI, eu comecei a trabalhar com alunos de 6º ano, que estão no intermezzo entre criança e adolescente e são muito abertos para a poesia. Mas o que a gente percebe, de uma forma geral, não só no CEPAI, não só no 6º ano, mas nas escolas de uma forma geral, uma resistência à leitura de poesia. Então, a Pipa surgiu bem de um desafio assim, que foi lançado para os alunos. Como é que nós vamos tirar a poesia da estante? Fazer com que ela circule, né? Fazer com que ela percorra a maior parte possível de alunos, de pessoas que possam lê-la. Eles fazem recital de poemas, eles fazem jograis de poemas, seria essa parte da apresentação, né? Neste ano, eles inovaram, por exemplo, no sentido de musicar alguns poemas, então, a introdução da música também. É aberta à comunidade, ela nasceu, inclusive, com o propósito de homenagear, aconteceu no mês de maio, porque tinha o propósito de homenagear as mães, né, perto do Dia das Mães. E é aberta, inclusive, para outras escolas que queiram visitar, que queiram participar. Nós não desenvolvemos ainda uma atividade de parceria no sentido de que outras escolas venham apresentar. Acho que essa é uma possibilidade para as próximas edições. E a poesia, acho que ela tem um papel essencial dentro da literatura, de formação humana, de formação crítica, e o trabalho que é feito preliminarmente também, né? Nós estamos formando leitores. De certa forma, apesar de todas as belezas, manter as tradições, ainda assim é muito cruel, né? Muito cruel. Penaliza os poucos,
né, que ainda resiste, porque muitas pessoas desistiram ao longo da vida. A minha avó, ela fala, meu filho, nós temos que só crer. A misericórdia de Deus é tão grande que a gente não consegue enxergá-la. Então quer dizer que ainda estão pensando ainda, quer levar os jovens de hoje a pensar que não, nós temos que esperar que vai melhorar e não vamos lutar. Eu, como diz hoje, eu disse aqui hoje na abertura, na plenária aí, que eu sou guerreiro, sou neto de uns guerreiros Zumbi que se refugiaram. A história não morreu, ela apenas continua, diferente, a luta é diferente hoje. Hoje não precisamos matar ninguém, nós precisamos conhecer nossos direitos. Nós precisamos conhecer o Estatuto da Igualdade Racial de cabeça para baixo, conhecer a legislação brasileira de cabeça para baixo, a Constituição Federal de cabeça para baixo, para garantir os direitos legais. Orgulho? Nossa, muito, 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 muito orgulho. Principalmente dos meus antepassados, que para mim, eu fui entender o que era Calunga, assim, eu já era adolescente, felizmente ou infelizmente. Já tinha passado por vários casos de racismo, de preconceito, por ser quilombola e por ser mulher negra, né? Mas assim, o dia que eu entendi o que era ser Calunga e a responsabilidade e a importância de ser Calunga, cada dia mais eu agradeço a Deus por ter me escolhido e me colocado, feito eu ter nascido em uma família quilombola. É ser especial, é ser guerreiro, é enfrentar uma sociedade racista e preconceituosa e ajudar o próximo, a mostrar ao próximo que somos todos humanos, somos todos iguais. Não abaixar a cabeça para qualquer pessoa e para qualquer motivo que se dê de tentar nos inferiorizar e achar que a gente é um animal, que era como a gente era chamado, os nossos antepassados, quando ia para a cidade, era falado assim, ah, chegou os calungueiros. Era como se fosse, ah, chegou aquele povo, aquele povinho lá, pobre, preto, né, que vem pedir. E hoje não. Hoje, para mim, a gente conseguiu entender que ser calungueiro não é ser simplesmente uma coisa ruim. É ser uma pessoa, é descendente de guerreiros sobreviventes, né? De uma nação que foi escravizada, mas também lembrar que fomos descendentes de reis e rainhas. E que não abaixaram a cabeça. Porque se eles tivessem abaixado a cabeça, a gente não tinha sobrevivido, os meus antepassados não tinham sobrevivido há tantos anos, e eu não era uma neta, né, uma bisneta de ex-descendente de escravo. Então é isso, pessoal. Nós vamos nos despedindo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do encontro. Nós vamos ficar aqui na Chapada agora, nadando, vendo um pouquinho das cachoeiras. Na semana que vem, você sabe, a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG. Valeu!